Olá pessoal, essa videoaula é sobre nomenclatura e o PAC de compostos orgânicos. Essa primeira parte era sobre hidrocarbonetos saturados, ou seja, os alcanos. Então existe uma estrutura de nomenclatura que tem um prefixo relacionado ao número de carbonos, o infixo em relação à insaturação, se é insaturado ou não. O composto ele vai ser um alcano, se ele vai ser um alceno ou um alcino, e um sufixo em relação ao grupo funcional. Então, existe uma tabela relacionando o número de carbonos com o seu nome. Então, para número de carbonos igual a 1, o nome dado é met, igual a 2 é et, 3 prop e assim vai. Temos aqui outros exemplos, né, como para 10 carbonos, o dec, 13 tridec, 20 icos, 30 triaconte, 100 hect. Quando se tem mais de 100, 132, por exemplo, temos aqui, por exemplo, o nome do triaconta hect, que é organizado da seguinte forma: você vai ter aqui a unidade, que é 2, dó, triaconte, referente a o 30, aqui ó, triaconte, que é a dezena, e hect, referente a centena, que é aqui 100, né? 132. E assim vai. Então, isso se pega com a prática. Então, vamos praticar. Temos aqui um exemplo. Esse composto contém 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, como vimos, o prefixo você vai poder relacionar com a tabela. Então, se tem 5 carbonos, vai ser pent. O infixo, como se refere à insaturação, então, nessa primeira videoaula não iremos trabalhar com alceno ou alcino, e sim com um composto que seja saturado, ou seja, aprende só ligações simples, ó. Então vai ser o infixo an. Quando se tem ligação dupla e tripla, que se utiliza o nome en ou in. E o sufixo, como é referente ao grupo funcional, então, como é um hidrocarboneto, a terminação vai ser dada como O. Então, o nome para esse composto é o pentano. Pente, referente aos 5 carbonos, an, que é o infixo, referente ao carbono saturado, e O, referente ao hidrocarboneto. Então, temos aqui outro exemplo. É comum o pessoal que vê nomenclatura de compostos orgânicos querer numerar, já pegando o composto assim de cara e querer numerar na horizontal, sem antes contar o número de carbonos, ver ramificações e algo do tipo. Então, comumente o pessoal enumera dessa forma aqui, que é o errado, pessoal. Vocês têm que contar o número de carbonos. Então, dessa outra forma aqui, ó, destacada em azul, se percebe um maior número de carbonos enumerados. Então, pela regra do PAC, a cadeia principal é aquela que apresenta o maior número de carbonos. Então, se você enumerou dessa forma, está errado. Você tem que contabilizar qual vai ser a cadeia que vai ter o maior número de carbonos e essa vai ser a sua cadeia principal. Então, aqui temos a cadeia principal com 13 carbonos. E temos ainda ramificações. Temos dois grupos etílicos aqui, ó, um na posição 6 e um na posição 8. Então a nomenclatura para esse composto vai ser a seguinte: 6, 8, que o número precede o substituinte, seguido da cadeia principal. Então, temos na posição 6 e 8 dois grupos etílicos, 6, 8 de etil. E como na cadeia principal contém 13 carbonos, temos aqui, ó, N igual ao número de carbonos, 13, né? Temos o tridec. Peguei lá da tabela olhando, né? Então, tridec, referente, tridec, ó, 13 carbonos, referente a
A insaturação, como é um hidrocarboneto saturado, está aqui, ano. Então, se fica melhor para entender lendo de trás para frente. Então, temos aqui a cadeia principal, que contém 13 carbonos, onde teremos dois substituintes, dois grupos etilas, nas posições 6 e 8. Então, essa é uma forma legal para entender a nomenclatura, lendo de trás para frente, e é assim que se escreve, certo, pessoal? Então, vamos adiante. Coloquei aqui mais um exemplo, em caso que o pessoal tem muita dúvida, que é referente a quando se tem ramificações. Então, eu tenho a possibilidade de numerar duas formas. Essa em vermelho, checada em vermelho, e essa em azul, onde temos aqui o mesmo número de carbonos. Cadeia contém 5 carbonos, outra cadeia contém 5 carbonos. E aí, qual é a cadeia principal? Aqui, nesse caso, você vai observar em relação ao número de substituintes na cadeia principal. Aqui temos dois substituintes, o grupo metil e o grupo isopropil na cadeia principal. E aqui, 3 substituintes, dois grupos metila e um grupo etila na cadeia principal. E onde tem o maior número de substituintes é esse, checado em azul. Então, essa será a enumeração correta para darmos a nomenclatura oficial para o composto. Então, temos que nas posições 3, se tem o substituinte etil, nas posições 2 e 4, dois grupos metila, e a cadeia principal é o pentano. E para organizar essa estrutura aqui para a nomenclatura oficial, vamos utilizar a ordem alfabética. Então, quem vem primeiro é o E ou o M, né? O E vem primeiro, então ele vai iniciar a nomenclatura oficial do composto. Então, você não vai comparar o E com o D do dimetil, porque você está comparando apenas substituintes. O D está aqui só para quantificar a quantidade de grupos metila na cadeia. Então, o L vem primeiro, vai ficar da seguinte forma: 3-etil, em seguida, você vai dar o resto do nome, né? 2,4-dimetil e junta tudo, junta com a cadeia principal, pentano. 3-etil, 2,4-dimetil, pentano. A única exceção é quando se tem L e H, que você vai separar por hífen. Então, o resto dos outros nomes, você deve juntar tudo. E aqui temos mais um exemplo para treinarmos. Temos duas possibilidades de enumeração. Essa, da direita para a esquerda, e essa outra, da esquerda para a direita. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual a enumeração correta? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? A enumeração correta vai ser aquela onde se tem o menor valor para o substituinte. Então, temos aqui, ó, nesse lado esquerdo, o primeiro substituinte está na posição 3, aqui, ó. Em seguida vai ter outro na posição 3, que é outra metila, outro na posição 4 e outro na posição 10. No lado direito, o primeiro substituinte é na posição 2, em seguida os outros, né? 8, 9 e outro na 9. Então, essa é a numeração correta. Essa da seguinte forma aqui, onde se tem um substituinte com menor valor, é que vai ser a numeração correta. Então, a nomenclatura para esse composto é a seguinte: 2, 8, 9, 9, tetrametil, 1 decano. 1 dec referente a os 11 carbonos, AN em relação a hidrocarboneto saturado, e O por ser um hidrocarboneto. Então, aqui, ó, quantificando a quantidade de grupos metila que há na cadeia, tetra, né, 4, e aqui a numeração em relação às suas posições, né? Tem 4 metilas, onde nas posições 2, 8, 9 e 9. Resumindo,
Quando for analisar a cadeia principal do hidrocarboneto, você deve analisar o maior número de carbonos, a cadeia contém o maior número de carbonos. Se tiver substituinte, né, ramificação, vai ser aquela cadeia que contém o maior número de substituintes. E se ainda está com dúvida, analise em relação ao substituinte que inicie com menor valor numérico. Então é isso, pessoal.